We're gonna be... Então, boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui iniciando mais um Novas Vozes da Psicanálise, que é uma atividade aberta do corpo freudiano, com esse intuito de dar o espaço para jovens psicanalistas que tenham pesquisas, né, relevantes nesse campo. E hoje a gente tem o prazer, né, de receber o Vladimir Broda. Eu vou rapidamente ler a apresentação do Vladimir. O Vladimir Broda é aluno de doutorado no 4º ano de pesquisa em psicopatologia e psicanálise, sob a orientação da professora Laurie Loffer. Os primeiros 3 anos em estudos visuais, sob supervisão do professor Frédéric Berthet, não sei se as pronúncias estão muito corretas, Universidade de Paris-Cité. Sua tese intitula-se Do Testemunho à Ficção Cinematográfica, o facto genocida posto à prova contemporânea. Seu campo de pesquisa situa-se na encruzilhada dos estudos visuais, psicanálise, filosofia, história e história da arte. Seus temas de investigação centram-se principalmente nas ficções cinematográficas contemporâneas que tratam dos genocídios, bem como na inserção desses últimos no pensamento cinematográfico, psicanalítico e filosófico. O Vladimir hoje ele vai falar a partir de um filme que é O Filho de Saul. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ver, mas eu achei ele no Prime Video, né? Que depois, quem tiver interesse, ele está lá. E, bom, a gente vai contar com, e agradeço já ao Alan, com a tradução consecutiva da fala do Vladimir. E, bom, vamos então passar imediatamente aí para o Vladimir Broda. Vladimir, é com você. Can I put a presentation? Yes, eu coloquei você, you as like a co-host. I think you can share what you want. Okay, I'm trying. I hope it works, because because I did like a PowerPoint. Yeah. Ele fez um PowerPoint. Yeah. I think I'm going to show parts of the film. It will be easier just with pictures, I think. Ok. Compartilhar a tela, né, Gustavo? Oi? Ele vai mostrar A fotos. tela. Compartilhar a tela, né? Fotos do filme também. You have to click and share your screen. Okay. Oh yeah, okay. Where is it? Sorry. Not going? Fine. Okay. Yes. Oh, yeah. That's it. Perfect. And now you're only seeing the PowerPoint, right? Yes, we see the PowerPoint and some of the people on the right here. Okay. I can see you still. I can see Gustavo. I can see Luciana. I can see some people, yes. Okay, perfect. So how many of you saw the movie? Quem é que viu o filme? Ninguém, né? Only me and Gustavo, apparently. And what? Yes, Rosanna saw the film too. Okay.
Okay, so Three people, nobody hardly. So you have to explain a bit the film because it's such a difficult film. of course, yeah, it's a very unique movie. É um filme único, ele diz. So I will try to be the clearest as possible. So to speak in general, we can see that the question of the fictionalization of the Holocaust has and continues to give rise to debate. Então, ele está dizendo que a ficcionalização do Holocausto continua a criar muitos debates. With each major release of fictional films dealing with this event. De tudo quanto é filme que lida com esse evento. So it's very interesting to note the particularity of the Son of Saul, the Nemes movie, in this regard. Bom, então é preciso prestar atenção no filho de Saul, desse cineasta Laszlo Nemes, não é? Que é um filme muito singular, muito originário. Indeed, after many years of polemics and violent discussion on the subject, so we can just quote the Lanzmann and Spielberg conflict. Então, depois de anos de muito conflito, muita discussão sobre isso, especialmente os filmes do Lanzmann, a Shoah, que foi aquele filme de 8 horas, o filme do Spielberg, que trataram disso e que criaram grandes celeumas, and with Godard also. E Godard, que tratou disso. We can see that the Son of Saul comes at the end of sedimentation of now 80 years of images and stories about the camps. Então, é um filme que vem 80 anos depois de sedimentação de inúmeros filmes sobre os campos de concentração. But it differs from any other fiction about the Holocaust in its subject, so the Sonderkommandos. Então, há uma diferença básica em relação a todos os outros filmes sobre o Holocausto e sobre os campos especificamente, porque tem um foco no Sonderkommando. Sonderkommando era o termo alemão para os judeus que estavam encarregados de mandar em outros judeus que trabalhavam no campo a ordem dos nazistas. E o Sonderkommando era uma espécie do comandante desses judeus. And also with the very particular filmic device. E também com a sua técnica fílmica, que é muito particular na feitura do filme. So the image is like a square. It will be in the format of 1.23 by 1. Ele diz que o formato já é completamente diferente, é praticamente quadrado, 1 por 23 por 1, não é? É o enquadramento da cena. And a single focal length of 40 millimeters. A lente focal de 40 milímetros o tempo todo. So with that, Nemes restricts the images and the depth of field.
Com isso, o Nemes, usando essa técnica, ele limita a visão, né? E também a profundidade do campo. Which is for me very crucial for the movie's visibility. Que é muito importante para ele, para a visibilidade do filme. After the first screening at Cannes, Lanzmann was here and said that this movie was the anti-Schindler List. Was the what? The anti-trender? The anti-Schindler. Ah, sim. O Lanzmann, quando viu na mostra de Cannes, quando foi apresentado pela primeira vez o filme, o Lanzmann, que fez o Shoah, disse que era o antifilme do Spielberg, né? A lista de Schindler. A lista de Schindler, é isso. Which is very weird from him, because it was the man who has the power to give a film about the Holocaust its letters of nobility, and never ceased to repeat that the representation of the Holocaust was impossible. Diz que isso é até surpreendente, porque ele sempre era a pessoa que dizia que a representação do campo e do Holocausto era impossível. He even said it's forbidden, you know, and E até dizia que era proibido. And so, according to Claude Lanzmann, so I quote him, Laszlo Nemes has invented something and was clever enough not to try to represent the Holocaust. Então, ele diz que o Nemes foi suficientemente inteligente de criar um filme que não representa o Holocausto. Because he knew he couldn't do it. So it's not a film about the I didn't Holocaust. understand you now. He what? He knew he couldn't. Couldn't? What's that? Couldn't do it. Huh? Cannot. He knew he cannot do it. Ah, okay. So it's not a film about the Holocaust, but about what life was in the Sonderkommando. Então não é um filme sobre o Holocausto, mas o que se passa junto ao Sonderkommandos. Esses aqui que está mostrado na tela, o segunda palavra, definição dos Sonderkommandos. So, indeed, in his film, Nemes shows us the before and the after gas chambers, but never the thing in the process of being accomplished. Ele mostra, né, a chegada dos judeus, eles têm que se tirar a roupa, depois são jogados na câmara de gás e depois são retirados os corpos. Mas nesse processo nunca ele mostra realmente o processo, né? E isso sempre fica no pano de fundo do filme. So I increased your saying by saying that all this happens in the backstage. Yeah, and the process of gassing people, I will call it the dying in the making. So I will come back to it later. Então, ele vai dizer que a gasificação, ele vai dar o nome de matando, né? Ou morrendo, dying,
Ele usa o termo em inglês, dying, mesmo no texto francês, né? E vai voltar a essa questão depois, do dying, né? Because even in French we don't have the word for that, you know, the to say something we are going to do. So I only found an English word. Ele usa a palavra inglesa porque mesmo na língua francesa não tem um termo equivalente para mostrar esse processo, falar sobre o processo de morrer, dying. So in this fiction, Nemes attempts to capture in images what we are accustomed to calling the unthinkable. You know, the unthinkable, the indicable, irrepresentable, incomprehensible. All these words which take precedence over the nature of the genocide itself. Então, ele procura todos esses termos do irrepresentável, do incomunicável, do que escapa, não é? Como fundamental na sua feitura do filme. So it's Annette Vievorka, a French... What? Annette Vievorka. She's a French history teacher. Tem uma historiadora, Anielle Vorquin, que história da literatura, literature, you say, history of literature. Yeah, who points in historical terms, the notion of the unspeakable appears to be a lazy one. Que do ponto de vista da análise histórica, a ideia do irrepresentável, do infalável, parece ser um argumento meio preguiçoso. It has exonerated the historian from his task, which is precisely to read the testimonies of the deportees. E o que livrou os historiadores de pensar a tarefa dos exilados, né? Of the exilated from where? Deportados. From deported from where? From the camp, from concentration camp. To the camp or from the camp? I don't. From the camp. Do campo. After the camp. After they were liberated, is that it? Yeah. Depois deles serem liberados do campo, é isso. And so the point of the history work is to interrogate these major sources, write down to the real work of the historian is to interrogate the silences. The silences? Yeah. O verdadeiro função do historiador seria interrogar os silêncios. Because we can note that after the survivors returned home, depois que os sobreviventes voltaram para casa, the vast majority were not listened to. A maior parte deles não eram ouvidos, não eram escutados. And Vievorka says the unheard story is as traumatic as the initial ordeal. E que esse fato de não ser escutado é tão traumático quanto o sofrimento original no próprio campo.
because as you know it, to receive a testimony, you need an author to speak as Lacan. That means someone present to listen and accept what has happened. Então, para ter um testemunho, você precisa de um outro, como diz Lacan, que esteja disposto a escutar e acolher o que o outro diz. So to speak to get into the movie, to enter the film, and here he puts a slide about what is the film, o que é o filme. Esse é o Saul do filme. We can think that so the Son of Saul reconciles the subject and the collective, the intimate and the political. O filme de Nemes, que é esse diretor, ele consegue juntar a dimensão subjetiva e a dimensão social, o individual e o político, o íntimo e o político. For me, the big story and the little story respond to each other in this movie. E que, para ele, esse filme, a pequena história e a grande história estão em conversação. So the real, the symbolic, and the imaginary will reconnect. E, portanto, o real, o simbólico e o imaginário se reconectam no filme. Because, as you know it, if one collapses, they all collapse. We need the image as contemporary languages. So, portanto, se um desses elementos cai tudo, e precisamos da imagem como uma própria linguagem contemporânea. For me, it will be the only way we can hear the words and not remain captive to the cries generated by a naked violence. Então, é a única maneira que a gente poderá escutar as palavras e não ficar inteiramente tomado pela pura violência nua que se passa no fundo. So we are left to wonder how we can film a pure fiction within the historical framework of the death camps. Could you repeat that again? I'm sorry, I didn't. So we are left to wonder how we can film a pure fiction. Who is it could think of to think as a pure fiction? We can film. We can movie shot pure fiction without the historical framework of the death camps. Quer dizer, como é que a gente pode ficar com toda a dimensão que ele coloca, né, sem ficar inteiramente tomado por toda a questão mais ampla e genérica do campo de concentração? Ou seja, como filmar pura ficção no cenário histórico dos campos de extermínio. I tried to translate my question. Yes, I see it. How to film pure fiction in a historic scenery of the extermination camps. Yeah. Okay. No mistakes. Okay. So we know that
a total of 8,000 bodies can be burned every day from 1943 to 1945. Então, o campo tinha uma questão de eficiência, precisava queimar 8.000 corpos de judeus ou de prisioneiros do campo por dia. E funcionou ininterruptamente desde 1943 a 1945. So how was the psyche affected by the tasks forced to be repeated day after day by the Sonderkommando? Então, as pessoas tinham, e isso tudo era repetido dia após dia, de maneira quase maquinal, e tudo ordenado pelo Sonderkommando, esses comandantes judeus que obrigavam todos a funcionar como máquinas dentro do campo, nesse processo de alta produtividade de mortos. Simone Weil said to us, in each member of the Sonderkommando, the Nazis wanted to kill the Jew and the witness, to commit the crime and erase all traces of it. Who wanted to do that? The Nazis. Né? Yeah. Quer dizer, nesse processo, os nazistas queriam eliminar não só os judeus, mas o próprio traço da eliminação desses judeus. Because the Sonderkommando were considered to be the best keeper secrets of the Third Reich. Eles consideravam esses Sonderkommandos os melhores para manter o segredo do Terceiro Reich. Why? Because they were direct witnesses to the crime against humanity. Isso é porque eles estavam diretamente ligados ao crime contra a humanidade. That means that they perceive the before, they hear the during, and perceive once again the after. Porque eles, então, estavam presentes no antes, durante e depois, em todo o processo, sempre. So I will quote the survivors of the Sonderkommando, Shlomo Venezia. Ele vai comentar um sobrevivente do Sonderkommando, Shlomo Venezia. Shlomo. Shlomo. Which said the Sonderkommandos tried not to think. We became automatons, obeying orders and trying not to think in order to survive for a few more hours. Então, ele diz que esse Sonderkommando diz que eles faziam um esforço profundo para não pensar, para continuar operando como autômatos, para sobreviver mais algumas horas. So here we need to make a detour into something, the logical time of Lacan. Então, aqui a gente faz um desvio para falar do tempo lógico de Lacan. Because so this time is not divided into past, present, and future, but shows that the thought, in order to unfold into representation, will requires the moment to see, the time to understand, and the moment to conclude. Então, a temporalidade não é do presente, passado e futuro, né? Mas é um tempo de poder ver, né? Concluir e agir. Né? How would you repeat it, how you said it? Because you didn't say exactly like Lacan.
I'm not sure about my translation. Yes. So Say it in French. Say it in French. instant de voir, Hein? Um instante de ver, yeah. le temps pour comprendre. Ah oui, ok, comprendre et conclure. Mais vous avez parlé que le film, c'est un peu différent, non? Oui, justement, que le film, selon moi, se déroule uniquement dans l'instant de voir. O filme se dá unicamente no instante de ver. Hein, que justement, que les sondeurs commando sont bloqués dans un moment de voir permanent. Então, os Sonderkommando estão bloqueados no momento de ver permanente. So what I call dying, so the death taking place inside the gas chamber. O que eu chamo morrer, dying, né? O que se passa dentro da câmara de gás Will be a thing of this order, or just un instant de voir permanent. será apenas isso, um instante de ver permanente. But it's paradoxal because it's a blind spot. Isso é um ponto paradoxal, porque é um ponto negro, é um ponto, como é que é, um ponto fechado, um ponto que não se... Ponto cego. Ponto cego, isso. Because we have no images of that. Porque disso nós não temos uma imagem sequer. And of course we have no testimony, because if you go to the gas chambers, you cannot survive. E também não tem nenhum testemunho, porque quem entrou na câmara de gás não sobreviveu. So the dying will be the real of the real, you know? O morrer, o dying, será o real do real. Like really the impossible. É como o impossível. So how can I say? I can we can French. If you can't do it, say in French if you can't understand it in English. If you can't translate it well. Je récupère juste mes notes en français alors. Sorry. Ouais. On peut supposer que Nemes passe forcément par l'image pour nous faire traverser. Porque Nemes passa forçosamente pela imagem. Pour nous faire traverser justement l'imaginaire. Hein. Para nos fazer atravessar o imaginário. Mais on va demeurer dans un entre-deux. E para permanecer num entre dois. Au plus près du réel. Perto do real, bem perto do real. Du coup, là, par rapport à cette réalité des camps, hein, qu'on ne peut pas réduire à une simple métaphore. E, ao mesmo tempo, a gente não pode reduzir esse real a uma simples metáfora. Et donc, selon moi, Nemes va opérer une médiation du réel. Então, Nemes vai tentar mediar uma operação do real. Grâce à cet entre-deux, justement. Que é esse entre dois. Donc, on n'est pas tout à fait dedans parce que le réel est impossible. Hein. Jamais dentro, porque o real é impossível. Et donc, ça impliquerait
que le spectateur soit soumis à la torture, porque isso seria supor que o espectador estaria submetido a uma tortura. et en même temps, on n'est pas non plus tout à fait dehors, Mas também não está inteiramente fora, parce que ça nous aurait fait basculer dans le champ de la perversion voyeuriste. porque senão a gente estaria basculando para uma posição perversa, de voyeurística. Donc, le fils de Saul va relever d'une expérience du réel. Então, o filme O Filho de Saul vai ressaltar uma experiência do real, Une expérience esthétique extrême, uma experiência estética extrema, euh, où du coup, le spectateur va voir uniquement le point de vue de Saul, onde o espectador vai ver unicamente o ponto de vista de Saul, en laissant du coup l'horreur toujours floue en arrière-plan ou hors champ. e vendo todo o fundo de uma maneira flu, e a cor meio pastosa. Donc au final, c'est un film qui montre sans rien montrer. É um filme que mostra sem nada mostrar. Est-ce que justement, on n'est pas ici précisément dans une représentation de l'irreprésentable? Hein. Nós não estamos aqui diante de uma representação do irrepresentável. Parce que si on reprend donc les commandements de Moïse, hein, Comment? Le commandement de... les 10 commandements de Moïse, Ah, se a gente leva em conta as leis de Moisés, il y a cet interdit de la représentation, existe esse interdito da representação, où donc il serait interdit de créer une image. portanto, é proibido criar uma imagem. Et on a Jean-Jacques Racial, O Jacques Racial, o filósofo francês, qui va définir justement l'interdit comme étant ce qui ordonne l'imaginaire dans une imbrication symbolique. vai dizer que o imaginário é aquilo que imbrica, imbrica o imaginário com o simbólico. Donc on a un point de départ, hein, on a l'interdit qui va contrôler l'imaginaire grâce au symbolique. Vamos ter um interdito desde o início, simbólico, que vai controlar o imaginário. Et donc cet interdit, une fois posé, va permettre au sujet d'avoir justement un imaginaire, hein, et va recouvrir le réel donc du meurtre et de l'inceste. Ou seja, esse interdito vai permitir o imaginário recobrir o assassinato e o incesto. Et donc pour rester dans le domaine de l'esthétique, Estabelecendo no domínio do estético, on a Jacques Rancière Jacques Rancière, qui va regretter qu'un surmoi esthético-éthique inhibe les cinéastes. vai lamentar que uma dimensão superegóica vai limitar a dimensão estética dos cineastas. Et selon moi, Le Fils de Saul, justement, contourne cet empêchement. Hein. E para ele, esse filme de O Filho de Saul contorna essa dimensão, essa interdição.
parce qu'il se trouve donc dans cet espace intermédiaire. Porque ele está no espaço intermediário. Olha, je veux expliquer un peu les photos, Oui. si vous voulez. Ici, aqui está o Saul. Aqui era um que ia ser queimado. Ele salva ele porque ele é um rabino. E ele precisa do rabino para fazer o enterro do menino que no começo ele tinha salvo, que ele achava que tinha salvo, mas que depois ele leva para o médico judeu, mas o médico nazista vem e mata ele, né? O menino. O filho de Saul, você não sabe se é filho dele ou não, provavelmente não é filho dele. Mas toda a relação passa a ser, ele quer dar um enterro religioso ao filho. E ele salva esse rabino para rezar o Cádiz para o filho dele, que é a reza dos mortos. Ok? I told the story about the boy and that the rabbi here, that he doesn't let him be killed so that he can pray the Kaddish for the son, for the boy. Ok, on va continuer. Okay, sorry, my In French, going well. It's going better, I think. Parfait, parce que justement, je voulais venir sur la question, sur le sujet du fils. Ele quer justamente voltar à questão do filho. Parce qu'il y a uniquement un fils qui peut retenir Saul dans le monde des vivants, justement. Porque justamente tem um filho que pode manter Saul no mundo dos vivos. Et par conséquent, c'est uniquement ce fils qui peut retenir le spectateur devant les images du film. Les images devant qui? C'est ce sujet du fils, justement, qui permet de retenir le spectateur devant les images pour en faire un témoin. Bom, então é esse filho que permite sustentar o espectador diante dessas imagens. En fait, ce qui se passe, c'est que Saul va voir avant nous ce que va nous montrer l'image. Comment? Saul is seeing before us. No, I understood the beginning. It was just I didn't hear. Saul va voir avant nous ce que va nous montrer l'image. Saul é que vai nos mostrar a imagem. Donc, le point de vue du spectateur va être celui de Saul, mais après coup. O que o espectador vai ser a imagem de Saul, mas sempre après coup, nachträglich. Du coup, ça permet une anticipation du spectateur et donc de ne pas subir un trauma. Ou seja, permite uma antecipação do espectador e não sofrer um trauma diretamente. Donc, Didier Huberman a sorti un ouvrage pour le film. O Didier Huberman publicou um livro sobre esse filme. Il se nomme Sortir du noir. Sair do negro, do noir, do negro, da escuridão. Où il raconte que une image qui sort du noir, c'est une image qui surgit de l'ombre. A imagem que sai da escuridão, que sai da sombra. Et qui vient à notre rencontre. E que vem ao nosso encontro. Et donc, dans le film, tout le temps, Saul va sortir du noir en permanence. E ao longo do filme é como se o Saul saísse constantemente da escuridão. Que ce soit physiquement, avec ses déplacements, ou bien, moi, c'est la deuxième façon qui m'intéresse, ça va être les actes.
Um momento. Primeiramente, ele sai fisicamente, sempre em movimento. E em segundo lugar, en deuxièmement, Et como par ses actes, pelos seus atos, des actes symboliques très forts, atos simbólicos fortes, né? euh, où il y a donc des évocations de résistance. Onde existe evocação de resistência. Résistance réelle, hein, donc c'est les fameuses photos, les vraies photos des Sonderkommando. Então, essa aqui, ça c'est du Sonderkommando qui a fait cette photo. Oui, oui. Ce n'est pas le garçon qui est dans le film qui prend les photos. Il a recréé la scène. Ah, il a recréé, ok. Ouais. São fotos no filme tirado pelo Sonderkommando. E é o mais próximo da realidade que temos em imagem. Donc ça, c'est... Ça, ce sont les imagens originales que ont Oui, été faites. São oui. essas imagens originais que foram feitas, as poucas imagens que foram feitas de fato no campo, escondido, claro, e que sobreviveram porque esconderam isso, esconderam a máquina com o filme e foi descoberto depois da liberação. Je expliquei que la survivance de ces images, c'est vu qu'ils ont caché la caméra avec le film qui a été trouvé après. Oui. Mhm. Avec les écrits aussi, les rouleaux d'Auschwitz, les voix sous les cendres. Ah oui. Où donc dans le film, il y a des références. No filme tem várias referências ao filme. Et donc, on se rend compte que Saul ne va pas être un héros, comme on a l'habitude de voir dans les films. O Saul não vai ser um herói, como a gente costuma ver nos filmes, Par contre, il devient un sauveur du symbolique. mas ele se torna um salvador do simbólico. Tout le début du film, avant le fils, il reste un petit peu dans l'archaïque, Saul. Pouco antes de que surja o menino, ele permanece numa situação um tanto arcaica. Et justement, cet enfant qui ne meurt pas dans la chambre à gaz, mais qui meurt juste après, va ramener Saul sur Terre. Comment ramener seul sur Terre Et, va le ramener à la réalité. Ah, ok. Ok, c'est une expression idiomatique. Bom, o surgimento desse menino. Esse menino é um que sai da câmara de gás, mas não morre, está ainda respirando. E isso vai tirar ele daquele torpor, daquele estado em que ele se encontrava, não é? É praticamente um momento de reumanização de alguém que estava perdido naquele processo automático de operação. Et donc, dans un sens, cet enfant va être l'incarnation d'un véritable témoin, hein, Essa criança vai ser o verdadeiro testemunho, né? qui viendrait justement prouver le crime contre l'humanité dans sa totalité. Que vai provar o crime contra a humanidade na sua totalidade. Et donc, on pourrait se demander si la vraie quête, oui, la vraie quête de Saul, est-ce que ce serait pas justement de faire sortir ce témoin pur, réel, hein. Se não é a procura de Saul de salvar
essa testemunha última, radical, né? Et donc, comment va faire le réalisateur pour nous montrer l'irreprésentable, nous montrer l'horreur? Il va utiliser le son. Como é que ele, o cineasta, vai mostrar o horror? E ele vai recorrer para mostrar o horror ao som que ele utiliza no filme. Ça va permettre de suggérer aux spectateurs ce qui se passe hors champ pour nous, mais sous les yeux de Sol. Permite para nós ver o que se passa digamos, no fundo, né? Na imagem do fundo, para nós, mas que é a visão que o Saul está tendo de fato o tempo todo. Et on se rend compte que c'est extrêmement précis ce travail parce que on va entendre énormément de langues, le hongrois, le français, le yiddish, mais qui ne sont pas sous-titrés. A gente vai ouvir o tempo todo falas em alemão, em francês, em inglês, em yiddish, em húngaro, mas jamais é traduzido. Há uma miscelânea de palavras que a gente ouve no meio do barulho do som do filme. Et pour moi, c'est très important, hein, cet aspect de la langue, Então, para mim, é muito importante esse aspecto da língua, parce que c'est beaucoup plus réaliste qu'un film où la langue va être, où ça va parler en anglais, alors qu'on est à Auschwitz. que é muito mais realista do que um filme que, de repente, é todo falado em uma língua só, em inglês, por exemplo. Aí se perde, não é? Porque, inclusive, essas falas são jamais traduzidas em nota de rodapé. Apenas é o som das línguas, né? A sonoridade. Et en fait, le son va justement nous donner toutes les informations qu'on ne voit pas. Porque o som vai dar todas as informações daquilo que nós não vemos. Et donc, ça va permettre un élargissement imaginaire de l'image pour le spectateur. E isso vai possibilitar uma ampliação do imaginário da imagem pelo espectador. Et donc d'interpréter ce qu'il entend par rapport aux images. E poder interpretar aquilo que ele entende através das imagens. Et donc, on a ici une stratégie médiatrice, hein, Então, aqui a gente tem uma estratégia de mediação. on a un effort à faire pour s'extraire comme ça du réel de l'Holocauste. E, assim, uma maneira de se extrair do efeito do real do Holocausto. Et donc, il faudrait médiatiser cette vision du réel qui pourrait nous installer dans une position imaginaire et symbolique, hein, en tant que témoin. A gente nos permite extrair dessa situação e permitir ter uma posição imaginária e simbólica du propre Holocauste, c'est ça, avec l'image et le symbolique. C'est du propre Holocauste comme tel, c'est ça? Oui. Então, para ter essa capacidade de simbolizar e imaginar o próprio Holocausto como tal. Et donc devenir des témoins responsables
hein, des spectateurs engagés, impliqués, para se tornar espectador responsável, implicado. euh, on remarque que avant le fils de Saul, les chambres à gaz étaient représentées vides. Antes desse filme, né, do filho de Saul, a câmara de gás era sempre representada vazia. Hein, comme si ça voulait dire que cet endroit était la destruction, euh, l'anéantissement. Hein. Assim, para mostrar que esse local é lugar da destruição, da anulação, né, do vazio. Et donc Laszlo Nemes va se focaliser sur un aspect qui est souvent oublié dans les films, sur E Nemes vai salientar um aspecto que é muito, às vezes, esquecido no filme, ça va être les cendres. que vai ser as cinzas, as cinzas. Euh, où elles vont être le seul élément net du film. Vai ser a única imagem fotográfica mesmo, clara no filme. Et donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Saul veut enterrer son fils avec un rabbin et le Kaddish. Não, ele quer enterrar o filho, né, o menino, dentro de um rito religioso, com o rabino rezando o Kadish, que é a reza dos mortos. Et donc, forcément, ça rappelle immédiatement l'analyse lacanienne de Antigone. O que lembra imediatamente a análise lacaniana de Antígona. Hein, où du coup, donc Lacan, dans ce séminaire, va insister sur la question du symbolique et de la nomination. Onde Lacan vai insistir sobre a questão do simbólico e da nominação. Et bien, Saul, de la même manière, va être intéressé non pas par la nourriture ou l'or, mais par le nom du fils. Ou seja, não vai só se interessar pelo alimento, pelo corpo, mas pelo nome do filho. Ce qui va l'intéresser, c'est l'identité du fils, hein, c'est vraiment le symbolique, le nom. O que vai interessar é o nome, é o simbólico. Et ça va être encore plus appuyé parce que le rabbin qu'il va réussir à trouver ne va lui demander qu'une chose pour accomplir l'enterrement, ça va être le nom. E o rabino vai pedir só uma coisa para ele: qual é o nome dele, desse menino? Parce que, donc, pour citer Lacan, il ne s'agit pas d'en finir avec celui qui est un homme comme avec un chien. Pois não pode falar dele como um homem comparado com um cão, não é? Um cachorro. On ne peut en finir avec ses restes Não pode acabar com esse resto, en oubliant que le registre de l'être de celui qui a pu être, esquecer que o registro do ser, de celui qui a pu être situé par un nom, aquele que foi situado através de um nome, doit être préservé par l'acte des funérailles. deve ser preservado no ato do funeral. Alan, desculpa interromper.
se você conseguir ver se ele consegue caminhar para uma conclusão, para que a gente possa talvez usar alguns minutos aí para quem quiser também fazer alguma intervenção. Bon, Gustave nous dit que nous sommes Pour, déjà plus d'une heure et- et c'est nécessaire aller un peu vite et pour finir la présentation, pour avoir un peu de temps de discussion, non? euh, et donc pour moi, voilà, je vais finir sur ça, c'est que le geste de Sol, on peut le qualifier comme étant un passage à l'acte symbolique. A gente pode, no fim, dizer que o movimento do Saul é uma passagem ao ato do simbólico. Évidemment, c'est paradoxal, hein. Et justement, est-ce que pour penser la Shoah, il ne nous faudrait pas inventer des concepts paradoxaux? É paradoxal porque, para pensar a questão do Holocausto, a gente tem que pensar em criar conceitos paradoxais. Donc là, le symbolique, c'est Sol qui va maintenir la vie dans un espace de mort, hein. É Saul que vai manter um espaço simbólico num espaço mortífero, um espaço de morte. Où on peut faire l'hypothèse que Sol, ce qu'il veut sauver, c'est pas la vie, mais vraiment le symbole et O la que ele dimension quer sacrée, salvar não é a vida, mas é o símbolo. vraiment la dimension sacrée de la mort. A dimensão realmente sagrada da morte. Et donc, à la fin du film, Sol arrive à sortir le corps, le cadavre du camp. E no fim do filme, o Saul consegue sair do campo carregando o corpo de Saul. Et donc, est-ce que par cet acte-là, est-ce qu'il n'extrait pas le symbolique justement du camp, hein, de manière littérale, en le portant sur son dos? E literalmente ele faz isso carregando o menino nas suas costas, salvando assim o simbólico, carregando nas costas, Euh, que é o cadáver do menino, que o menino foi morto. Depois que o médico judeu tratou dele, entra um médico nazista que simplesmente segura o nariz dele, aperta um pouco a garganta e ele morre rápido. Então, o nazista não tem toda uma explicação dele também sobre esse gesto, mas que não vai dar tempo para tratar agora. Mas vamos continuar. Je dis un peu que la situation du médecin nazi qui a tué le petit garçon. ouais. Et donc, je vais arrêter ici. Nous pouvons arrêter ici. Oui. Ah, On peut j'ai discuter. lu votre travail, il y a beaucoup de choses en plus. Oui, et, oui, tout, mais et toute la part c'est très intéressant, mais c'est lamentable de n'avoir pas que tout le monde a vu le film parce que la question que vous parlez du cendre, du reste, du trace, aussi, c'est très important. Mais aussi, on va ouvrir pour les gens qui veulent parler. Então, está aberto aí para conversa. Deixo com o Gustavo aí ver quem. Legal. Obrigado, Vladimir, pela cuidadosa apresentação. A gente sabe que o tempo foi curto frente às inúmeras possibilidades e questões que você poderia trazer sobre a leitura do filme. Eu, particularmente, se você quiser falar. Seria bom ele tirar a imagem, não? Ah, sim. Se você quiser, pede para ele. Se é possível que
retournons sans Ah oui. le point. Retourner à l'image. Oui, c'est ça. Excellent. Ah, obrigado. Teve uma das fotos agora me levou a uma cena. Bom, antes disso, né, eu queria dizer assim que o filme é praticamente imperdível, né? Muitas dessas questões que parecem assim um pouco complexas na fala do Broda, elas assim se realizam ao assistir o filme, porque ele é de uma potência muito grande de transmitir esses aspectos que ele vai pensando. Então, assim, vale muito a pena ver, né? Mas tem uma... Bon, Gustavo nous dit que je veux parler parce que sinon, Brode ne comprend pas rien. Et il dit seulement l'importance de voir ce film. Et pour ça, voir la profondeur de tout ça que vous développez dans son travail, que vous êtes en train de développer dans son réflexion sur le film, qui amène tant de choses très importantes et que nous n'avons pas le temps pour tout ce que vous avez ici, parce que c'est déjà 4 ans de travail que vous avez. Et ce n'est pas possible dans 1 heure transmettre tout, mais vous avez déjà transmis beaucoup e très bien aujourd'hui. Merci beaucoup. Agora, Aí. teve uma das fotos que você mostrou, né? E aí eu lembrei da imagem no filme imediatamente, que é a foto na foto real que existe, a que você mostrou hoje aqui, ela é meio distante, mostrando a fumaça dos corpos sendo queimados, né? Il pense dans l'image que nous avons montrée, la photo réelle qu'on voit à distance, le corps qui sont en train de brûler avec toute le nuage qui sort de cette corps Oui. qui est en train de brûler. E no filme, né, tem um momento que dialoga diretamente com essa foto, porque os prisioneiros estão tentando fotografar as atrocidades do campo para mandar como mensagem para fora do campo, né? Ou deixar como um registro das atrocidades. Aí... Il se rappelle de moments du film où les gens, avec la caméra, cherchent de faire des photos pour donner un enregistrement pour émettre au futur aux gens qui sont hors du champ. Oui. Il a un dialogue avec cette photo de la réalité et les garçons qui cherchent de photographier dans les champs, dans le film. E a opção no filme do cineasta, né, ela é muito mais impactante, porque ele na hora que um dos prisioneiros vai tirar a foto, a fumaça toma conta da cena. E a única coisa que ele consegue fotografar é a fumaça, né? Il y a un moment où il va faire la photo et justement, ce moment-là, le brouillage, la fumaça, comment est-ce que c'est fumaça en français? Oui. Hein? La fumée. La fumée, oui, Oui. c'est ça. La fumée du corps prend toute la photo et c'est seulement, on voit seulement le fumée. Il n'y a pas rien. L'image a disparu. C'est le réel. C'est le réel. Exatamente. Só que e ao mesmo tempo, então assim, achei super interessante, queria ver se você podia comentar, né, a riqueza da ideia do cineasta de transformar aquilo que para quem estava lá já era um horror a foto distante, né? Mas para tentar transmitir para a gente foi essa invasão aonde a imagem capta apenas o cinza, né, da fotografia daí no filme. E também a inscrição daí dessa espécie de missão impossível, né, na que ele se coloca, que o fracasso constante das tentativas desses prisioneiros em adiar a morte. Então, queria ver se ele podia comentar esse aspecto. Non, il vous demande si vous pouvez commenter un peu sur cette photo et cette situation d'une photo réelle et les photos dans le film, non?
Qual era a segunda pergunta? E a maneira como daí na opção do cineasta, o que vai se inscrevendo é sempre o fracasso, né? Porque todas as tentativas são fracassadas, né? Vamos dizer. Et aussi, dans tous les mouvements, toujours, tout est raté. Les choses ne vont plus. C'est une séquence de ratages. Oui, Si vous pouvez commenter un peu cette situation. bien sûr. Donc, on a ces 4 photos prises, des 4 vraies photos. São 4 fotos que foram salvas. Prises en août 1944. Em agosto de 1900, eles são reprises em 1944, c'est ça? Oui. 1944 foram, em agosto de 44, foram salvas. Qui sont ce qu'on va appeler des images clandestines. São imagens clandestinas. Et surtout les seules images montrant le camp en fonctionnement. E são as únicas imagens mostrando o campo funcionando. Et encore plus parce que c'est pris par donc les sondeurs commando. Comment? Elles sont encore plus puissantes E são ainda mais potentes que parce qu'elles sont prises par les sondeurs commando. porque foram feitas pelo Sonderkommando. Et d'après les études historiques sur les photos, elles seraient prises à l'intérieur de la chambre à gaz. E depois, como a reprise à la chambre à gaz? Oui. They were hidden in the interior of the gas chamber? After the processus, one of the Sonderkommando just enter into the chamber. Então, ele, depois de ter as fotos, o próprio Sonderkommando entrou na câmara de gás, ele mesmo. Et ce qu'on remarque sur ces photos, c'est que tous les bords sont noirs, invisibles. Todos em volta é tudo negro, invisível. Comme si, au final, vraiment, une chambre à gaz ne pouvait pas être représentée. Porque a câmara a gás não pode ser representada. Et donc, pour inscrire son film dans une histoire passée, E para escrever o seu filme numa história passada, Laszlo Nemes va faire référence à ces photographies et aux écrits, aux témoignages qui ont été inscrits sous la cendre. Qui va faire ça? Nemes? Oui, le réalisateur. Oui. O diretor, o Nemes, vai fazer essa referência ao que está inscrito nessas fotos e nas cinzas, não é? Que as cinzas são os restos dos corpos que depois eles são obrigados a jogar dentro do rio para desaparecer, inclusive com os próprios traços. Então, essa vontade de aniquilar o que já foi aniquilado, né? Esse apagamento, essa tentativa de apagamento total. Ça va permettre la suggestion au spectateur de savoir à quel moment se déroule l'histoire du film. Para saber em que momento se dá o momento do filme, né? Na temporalidade em que se dá o filme. Et la deuxième, c'était quoi la deuxième question déjà? On a Georges Didier Huberman qui parle beaucoup de ces photos dans
dans son livre Images malgré tout. Então, tem o livro do Didi Hilberman, que fala no seu livro. Quel est le titre do livro, autrefois? Images malgré tout. A imagem, apesar de tudo, imagem malgré tout, né? Onde ele trata dessas imagens, né? Que ficou muito famoso esse livro do Didi Hilberman. Aliás, ele é um filósofo muito importante hoje na França. E é o cara dedicado à imagem. Não sei se mais alguém quer fazer alguma colocação, Alan, a Rosana que viu o filme, ou quem está aberta a palavra. Eu gostaria de falar, assim, Legal. Rosana veut faire une question? sim, primeiramente, sim, parabenizar, né? É uma apresentação muito interessante. Eu vou ser bem breve para o Alan traduzir minha questão, que é o momento em que o Saul vai com o corpo nas costas do filho e ele chega à beira do rio com o rabino e ele começa a cavucar com um pedaço de madeira e pede para ele fazer a reza no Kadish e os nazistas estão chegando e o rabino pede para ele deixar e atravessa o rio. E aí ele vê um momento que não tinha mais como, coloca o corpo nas costas, começa a atravessar o rio e ele vai afundando. Esse momento me causou um mal-estar tão grande. Eu falei, gente, esse homem vai morrer com esse corpo nas costas. Isso foi me dando e ficava só o rosto dele, aquele corpo que ia. Eu falei, não é possível. E de repente vem o rabino e o puxa. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, porque a sensação que eu tive, eu não sei, Gustavo, uma falta de ar, uma coisa assim, né? Aí, Alan, vê se você consegue traduzir isso. Elle vous remercie beaucoup votre Por favor. présentation qui est très intéressante. Et elle se rappelle le moment au bord de la rivière où il était avec le rabbi et il commence à cavoquer la terre pour faire l'enterrement. Et la rabbi aussi commence à faire ça, mais il s'aperçoit que le nazis sont en train d'arriver et le rabbi dit non, non, allons, il entre dans la rivière. Et à ce moment-là, Saoul voit qu'il n'a pas option. Il prend le corps sur le dos, il entre dans la rivière. Elle dit que ça donne une angoisse incroyable au moment où on pense que bon, il va mourir avec ses fils au dos. Et ce moment, le fils va se déprendre de son corps et le rabbi vient et le sauve à ce moment-là. Et elle a dit que c'est un moment d'une grande émotion qu'elle a été soumise et voulait beaucoup que vous faites un commentaire sur cette scène. Et oui, justement, c'est avec cette scène que je dis que Saul porte le symbolique sur son dos, vraiment. É a L'enfant. cena em que eu digo que Saul carrega o simbólico nas costas. Il arrive à le sortir du camp et vraiment, voilà, l'enfant comme symbole du symbolique. A criança como símbolo do simbólico. Bacana. Legal. Et toute l'angoisse de fondre dans la rivière. Pardon, j'ai pas entendu. Que penses-tu de cet aspect affect de angoisse qu'elle a? Vous pensez quelque chose sur ça directement? Ou... Bah, je pense que c'est normal parce que on veut qu'il réussisse à l'enterrer.
Euh, Sauf que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Gustavo qui le disait, c'est tout le temps un échec. É, como disse o Gustavo, é um tempo que está sempre indo de fracasso em fracasso, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, no fim ele morre, o filho se vai, mas, ao mesmo tempo, ele se humanizou nesse sentido, né? Uhum. Ele traz a dimensão simbólica e, nesse sentido, ele ganha dos nazistas porque ele não vira meramente um autômato. Uhum. Ele consegue. E é nessa busca de salvar o filho, com toda essa angústia, que permite a ele salvar. O filme traz essa salvação da humanidade nesse gesto. Uau, bacana. É, É, algo assim. Alan, vamos aproveitar para passar a palavra para a Ana Paula, que levantou a mão. Ah, claro, onde é que está a Ana Sim, Paula? Ana estou Paula. aqui, Tem como eu estou aqui. abrir o vídeo para a gente ver você? É que eu estou aqui numa posição que não está dando para ver, mas Tudo bem. tá certo. Eu sou aqui do Corpo Freudiano do Rio de Janeiro, né? E o primeiro eu vou falar em português, depois eu vou fazer a pergunta em francês. Então, obrigada pela sua intervenção. No início, você nos trouxe as palavras impensável, incompreensível, incomunicável, aquilo que nos escapa, né? Depois, todas essas palavras, né, têm precedência, você disse, sobre o genocídio. Eu gostaria de te perguntar se você teve curiosidade em trabalhar um pouco com a dramaturgia de Samuel Beckett, especialmente com a trilogia romancista do pós-guerra dele, composta então de Malone Morre, O Inominável e Malloy. Eu creio que esses livros possam dialogar com o seu trabalho, né? Donc, en français, merci pour votre intervention. Je parlerai d'abord en portugais. J'ai parlé en portugais et maintenant en français. Au début, vous nous as apporté les mots impensables, incompréhensibles, incommunicables, ce qui nous échappe. Tous ces mots priment sur le génocide. J'aimerais vous demander si vous étiez curieux de travailler un peu avec la dramaturgie de Samuel Beckett, notamment avec sa trilogie de romans d'après-guerre, Malone meurt, L'Innommable et Malloy. Je crois que ces livres peuvent dialoguer avec votre travail. Ana, eu vou pedir para você traduzir a resposta dele, tá? Se eu puder, sim. Lógico, eu vejo que você Vou tentar. é melhor Vou em francês tentar. do que eu, viu? Então, manda ver. Vamos lá. Merci beaucoup. Effectivement, Samuel Beckett en parle très bien, hein. On pourrait étudier énormément son œuvre. Moi, parle, je passe plutôt avec Georges Perec. Avec les disparus, la disparition, pardon. Mais c'est des textes très français où il joue avec les mots. Dans la disparition, il y a pas la lettre E dans tout le livre. Ana? Ele diz obrigada, né? Quer dizer, pela minha pergunta, né? De fato, ele acha que Samuel Beckett que nós podemos estudar a sua obra, mas ele trabalhou com um autor chamado Georges Perec, né? Com desaparecimento, é um autor que joga também com as palavras. Foi isso? Pois é. O trabalho que ele enviou, ele nem sequer tocou, porque no próprio trabalho ele já tinha posto um limite
nessa página. Então, eu não sei se, para terminar, ele gostaria de dar apenas uma pincelada. Je dis que vous avez, dans votre travail que vous avez nous envoyé, il y a cette référence à toute une discussion avec c'était avec Lévy. Oui, Je pense que peut-être il y a tout le registre du moral, de l'éthique, avec Lévinas, non? ah, Lévi- Lévinas. Oui, Lévinas, oui. Vous avez parlé que il y a tout un concept de visage, oui, et du regard, qui c'est très important pour comprendre ce film, qu'il y a vraiment cette question de visage et du regard. Je ne sais pas, pour terminer cette rencontre, vous pouvez donner 2 ou 3 mots à propos de cette référence. bah, c'est assez paradoxal de parler de visage pour ce film parce que euh, Sol est filmé tout le temps de dos. Non, on voit le visage. Oui, mais c'est quand même souvent sa nuque. On est... Ele diz que há lado paradoxal na filmagem de Saul, que ele pega na lateral e muito na nuca do Saul. Durante muito tempo, você não vê nada do rosto dele. Então, tem um elemento paradoxal na questão do rosto. Et qu'en fait, Sol un petit peu se sacrifie pour nous, c'est-à-dire regarde avant nous pour qu'on puisse regarder après lui. Ele, por assim dizer, se sacrifica olhando para que nós possamos. Ele se sacrifica vendo por nós, né? Le vu pour nous et Pour qu'on puisse voir après. para que a gente possa ver depois. Et lorsqu'on regarde Sol dans les yeux, E quando a gente olha Saul c'est nos comme, olhos, c'est comme le bouclier d'Athéna. é como o quê? Bouclier. Euh, O que é isso? Bouclier d'Antenan, como é que é? Medusa and Persée. You know the story. A, me, a medusa da mitologia, bon. Et, De la Méduse et de Perséphone. et. Oui. On a donc ce bouclier qui va permettre à Persée de décapiter Méduse. Ah, bucle é fecho de cinto, eu não sei o que está fazendo aí. É essa junção, né, que vai permitir decapitar a medusa. Que ação se decapiter la méduse? Cut the head. Yes, but how, where, why? And Acho because, you know, when you look at Medusa Yes. being petrified, Yes, you are fascinated by her and you are possessed by the medusa. not possessed, you are making like a rock. Ah, okay, you are frozen into a rock or something like that. Okay. So, Você é reduzido a uma rocha, petrificado. Pronto, você é petrificado pelo olhar da medusa. et donc, Maintenant je comprends. Oui, oui, ok. A metáfora é essa, quer dizer, essa coisa da medusa que
pega e transforma a gente em pedra, o filme evita que isso aconteça com nós, espectadores, nesse jogo entre o rosto e o olhar. Quer dizer, que não permite você ser inteiramente tomado, por assim dizer, nesse real, que te deixaria petrificado e capturado sem possibilidade de sair dessa situação mortífera. Então, ela te introduz e te afasta, e te permite sair ao mesmo tempo. Quer dizer, é um jogo fílmico absolutamente genial. Je dis que c'est un jeu filmique de Nemes qui lui permet d'entrer dans un certain sens dans le réel, mais aussi sans se perdre dans le réel. On est dedans et dehors en même temps. C'est les entre que vous avez dit. C'est justement grâce au regard de l'autre. Graças ao olhar do outro. De l'autre, oui. Aí c'est Lévinas, non? Oui. Et c'est une pensée très juive. C'est aussi Martin Buber. Hein? D'accord. C'est aussi la pensée de Martin Buber, que Lacan aimait beaucoup, mais que Paolo de Paris donne beaucoup d'importance a Martin Buber. Eu disse que essa ideia do Levinas tem muito a ver com o filósofo judeu que é Martin Buber, que sempre fala do eu e o tu, né? E que Lacan é um crítico do Martin Buber, mas o Paolo, do Corpo Freudiano de Paris, fez uma apresentação totalmente buberiana, recuperando o Buber. Então, que é um autor muito interessante, né? Enfim. Bom, legal, acho que a gente poderia encerrar, já é super tarde lá em Paris, aqui também já está todo mundo cansado, né? Então, Alan, ele coitado, em Paris já é 2 horas e 11 minutos. Pauvre Vladimir. Bom, de toda forma, a gente agradece super, thanks very much, Vladimir. Thanks, Obrigado. brother. Não sei, Alan, se você quer fazer alguma colocação final ou o próprio Vladimir, e aí a gente pode encerrar. Non, je vous remercie aussi votre présentation, que c'était, je crois qu'il est allé très, très bien et très intéressant. Et si vous voulez parler un dernier mot, c'est à vous de terminer le dernier mot. Obrigado a todos e todas. Okay. So, goodbye, Vladimir. I hope we meet Thanks, someday. Vladimir. Huh? Boa And when noite. your book is ready, you have to tell us. Yeah. Okay? Bye-bye. Bye. Tchau. Tchau. Merci. Tchau. Tchau. Obrigado, foi um ótimo. Obrigado, Bernardes.